tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O William, atacante ex-Corinthians, Chelsea, pode pintar no São Paulo. Mike, lateral direito aí do Palmeiras, nosso rival, pode estar pulando o muro e vestindo a camisa do nosso tricolor. E Tiquinho Soares também pode estar chegando aí para reforçar o elenco São Paulino. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica comigo até o final do vídeo. Já deixa seu like, também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos para as notícias. Paulo, o São Paulo está de olho no mercado porque quer um centroavante para substituir o Caleri, que está de fora do restante da temporada, né? Então, o São Paulo está de olho no Carlos Vinícius. Tinha contrato com o Fulham da Inglaterra até esse meio de ano, terminou o contrato dele agora. O São Paulo vem monitorando a situação dele há bastante tempo, só que esse vídeo que o São Paulo acabou divulgando, acabou viralizando nas redes sociais um vídeo que acabou chegando na diretoria do São Paulo, do Carlos Vinícius, e esse vídeo pode acabar melando o negócio. Vamos dar uma olhada? Vai, Corinthians! Cara, o cara tá negociando com o São Paulo e acharam um vídeo dele falando vai Corinthians. Como é que véio. faz? Você assinaria? Cara, difícil, né, Cori? Porque cara, ele já chega com uma pressão a mais da torcida. Mas o Corinthians também pode pegar e falar, opa, rapaziada, quando o dinheiro voltar, tem um potencial ali. Tem um cara aí, né? Que é Corinthians, pelo jeito, né? Pô, tá falando, né? Acho que ele é muito Corinthians pra soltar essa, que o vai Corinthians, ele veio do coração mesmo. Mas qual é a avaliação do dirigente sobre esse assunto? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste dia de aniversário do Gazeta Esportiva. Pois essa declaração tá dando o que falar, viu? O Júlio Casares deu essa entrevista hoje ao UOL, Antônio Tabet, e ali quando questionado sobre a situação atual do clube, sobre aquela situação envolvendo o Marinacks, que é aí o empresário dono de grandes clubes como Olympiacos, como Rio Ave, enfim, ele estava explicando ali como seria uma parceria para ele, né, Júlio Casares, de sucesso entre o clube e outras empresas. E para ele, sim, é uma tendência que o São Paulo e outros clubes façam parcerias de negócios, não necessariamente a SAF. Vamos ouvir, então, o que o presidente do Tricolor falou? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. E a vantagem do Marinacks é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério e jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é exatamente? É um acordo de valor operacional. Se não for com o Marinacks, será num outro modelo, porque esse modelo é irreversível. Para o bem do futebol, quem não fizer isso está perdendo o mercado. Com o perdão do trocadilho, isso seria só a ponta do iceberg do processo de SAF do São Paulo? Ele pode ser um despertar, porque o São Paulo tem que olhar isso. O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Aí, então, a opinião do Júlio Casares sobre esse momento que a gente vive, né? Claro que isso é apenas um trecho, é uma entrevista bem grande, de 50 minutos. Ele fala sobre diversos temas, inclusive sobre a dívida do clube, que nesse momento está aí na casa do R$1 bilhão. Teve déficit no ano passado também. Enfim, o Júlio Casares acredita que para o balanço deste ano, que vai ser publicado no ano que vem, pode haver ali um superávit. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. E aí, tendência mesmo São Paulo virar SAF? Nossa, vocês acham? Sabe o que eu achei que ele falou? O jeito que ele falou? Ele acha boa a ideia de virar SAF, mas falou de um jeito meio em cima do muro para sentir a repercussão de como a torcida do São Paulo poderia entender essa mensagem. Tá que nem a cor vermelha da camisa do Brasil? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu acho que tinha que fazer uma enquete. Sabe Você o que acha o que povo São tá Paulo pensando? poderia virar SAF? Sabe por quê? Porque ele não foi Você é São Paulo. taxativo. Não, eu sou a favor de São Paulo virar SAF, não sei o que, não sei o que. Mas quando ele foi perguntado, ele começou a falar, olha, não sei se é SAF o modelo, mas Tem que se sempre aquele pensar. modelo empresarial, que chega e o dinheiro, que não sei o que. Quer dizer,
Eu acho que ele Bahia, inteligente do jeito que ele é, e um homem de negócios, um homem do marketing como ele é, eu tenho quase certeza de que ele fez isso, de que ele está sondando a torcida, vendo a repercussão disso para ir para um caminho ou para o outro. Ele é muito inteligente. Bom, acordo empresarial é uma coisa, virar SAF é outra. Sim. Se você pega um cara rico aí, tem muita grana, virou SAF, hoje ele é o dono. Aí você faz o seguinte, no começo é tudo bonito, paga a conta, vai lá e tal, perdeu. Aí bate na porta do cara lá, ou das empresas dele. Sabe o que o cara vai fazer? Vai. Pode ir de volta, não quero mais. Porque no Brasil é assim. Esses grandes clubes virar SAF é difícil. É muito difícil. Por causa da torcida. Olha a tia Leila hoje. Imagina se fosse SAF o Palmeiras. Por isso que você não compra o Corinthians? Você nem tem dinheiro pra isso. Mas também não compraria, não. Deixa o Corinthians do jeito que tá. Não mexe, não. Então, acordos vão sempre ser feitos. Seria bom? Eu creio que não é bom. Eu acho assim, tinha que ter uma forma do futebol ser mais profissional, ser tratado mais com empresa. Gestores, preparados. Com gestão, tinha que preparar gestores. Né? Porque assim, se eu sou a dona daquele negócio, a responsável por aquilo, eu tenho que gerir aquilo, né? Então, ter uma administração, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Ter responsabilidade financeira. E hoje a gente vê assim, o clube deve 600 milhões e bilhões, sei lá, deve um monte e continua contratando, continua fazendo coisa. Tem gestores aí que não sabem o que é fair play financeiro. Aí nós estamos roubados no Brasil. É complicado. Como é que está a negociação do São Paulo com o Juan, né? O zagueiro que está emprestado. E aí o São Paulo tem duas possibilidades. Ou comprar os direitos do jogador ou um novo empréstimo. Como que o São Paulo pode fazer, sendo que ele chegou a atrasar uma parcela do empréstimo, né? Ele que pertence ao Sassuolo da Itália. Como que está essa situação? O São Paulo já informou que vai exercer ali a cláusula de aquisição do jogador, né? Que tem até o dia 30/6 para informar e já informou, né? Vai ficar com o atleta, né? A questão toda é como isso vai ser feito. Se vai pagar agora, né? Se vai dar um jeito e falar com o financeiro do São Paulo, tem a questão do FIDIC e tal, né? Da questão do cinto apertado, que a gente sempre ouve falar no São Paulo nesse ano de 2025, e propor ali um parcelamento para o Sassuolo já, né? Ou então um reempréstimo para pagar em 2026, que é algo que a gente já vinha falando aqui. A questão toda é que agora o jogador está lesionado. Então, assim, o São Paulo está avaliando o jogador e o tempo de recuperação do jogador, né? Então, assim, se for um tempo maior de recuperação, aí não está descartada a possibilidade desse reempréstimo pelo fato do jogador ter um tempo maior de recuperação. Porque, assim, aquela coisa, vai devolver um jogador de empréstimo lesionado. Como aconteceu com o Ferrarese, no Grupo City, que ele teve uma lesão, fez cirurgia e o São Paulo fez um reempréstimo porque ele estava se recuperando. E a lesão dele é uma lesão que o São Paulo ainda está entendendo como é que vai ser essa recuperação, esse tempo de recuperação. E o que joga a favor do São Paulo também é que o Juan Tressoldi quer ficar no São Paulo. O desejo dele é permanecer no São Paulo. Então são situações que o São Paulo vai resolver agora nessa parada para o Super Mundial, essa questão do Juan. Mas está tudo muito ainda ponta solta, mas o São Paulo já sabe os caminhos que tem para ficar com o Juan. São Paulo quer ficar e o Juan também quer ficar. Tem que querer, PVC. Então, se um quer, o outro quer, pode dar match. É bom? É bom porque ele é bom zagueiro e tem jogado bem. Quando ele entra, ele joga bem. Ele não é titular absoluto, mas ele é um jogador que entra bem. Dá para pagar? Então vai ficar. A questão do FIDIC é sempre essa da competitividade. Você tem que fazer sempre a conta de quanto que entra no orçamento desse ano, o que vai para a conta do orçamento do ano que vem, como negociar com o FIDIC para resolver o que vai fazer. É trabalhoso, mas acho que tem que fazer o investimento e ele ficar. Muito bem, em hora de a gente falar de... Oi, Hernan.
Não, e assim, a questão do Carlos Vinícius, ex-Fulham, né, que agora está livre no mercado, está em fim de contrato, terminou o contrato com o Fulham. Jogador de 30 anos, é um jogador com experiência internacional, é um jogador muito bem avaliado pelo scout do São Paulo, e o São Paulo discute nesse momento internamente se faz ou não uma proposta. Então, assim, o nome é um nome discutido já há um tempo, não é de agora, já de algumas janelas que o São Paulo monitora a situação do Carlos Vinícius. A diferença é que agora fica livre no mercado e aí entra naquela característica do tal do 9 que o São Paulo quer contratar para a vaga do Caleri. Só que esse 9 é um 9 que você tem que fazer um contrato mais longo. Você não vai fazer um contrato até o final do ano com o Carlos Vinícius. Então o São Paulo também avalia essa investida, porque aí você vai ter que fazer um contrato longo, no mesmo molde que fez com o Wendel. Quando se livrou lá do Porto, saiu, terminou o contrato lá com o Porto, e aí veio para o São Paulo. Veio, entre aspas, de graça, porque nunca é de graça, pagar luva e pagar salário. Então, o São Paulo avalia, faz reuniões internas, diretoria, financeiro, aquela coisa toda, para ver se faz uma oferta para o Carlos Vinícius. Mas é um nome que não é de agora discutido, ele já vem sendo discutido há algumas janelas pelo São Paulo. E aí, PVC? Eu, em primeira análise, o Carlos Vinícius é bom jogador, mas ele não é um jogador de muito gol. É bom centroavante, mas não é um centroavante de 15 gols por temporada. Se ele vem emparelhando o salário dele em real com o que ele recebia em libras, vai ficar caro. E aí o custo-benefício pode não compensar. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está em busca de reforços, mas também em reduzir sua folha salarial. Muita dificuldade financeira, crise como nunca antes vista. E uma folha, de acordo com um dos conselheiros, Flávio Matos, de 26 milhões de reais por mês, que faz do São Paulo dono de um dos elencos mais caros do país. Pois bem, para contratar jogadores, São Paulo vai precisar abrir mão de outros. O Igor Vinícius é uma possibilidade de lateral direito que custa na casa dos 350 mil reais por mês. Não tem sido utilizado, foi especulado recentemente no Atlético Paranaense. A ideia do São Paulo para liberá-lo é que o contrato seja rescindido ou que o novo clube assuma 100% dos seus vencimentos. Luan, que foi reintegrado recentemente ao elenco principal, mas ainda não reestreou sob o comando do Zubeldia, também está nessa lista de dispensáveis. Resta saber se vai aparecer algum clube interessado. Chegaram a especular que o Vasco tem a intenção de contratá-lo. Posso assegurar, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Fernando Diniz, que o Cruz Maltino não procura por volantes. Bobadilla já estava nos planos da diretoria para ser negociado com o exterior antes de um episódio recente em Libertadores da América no jogo contra o Tajeres. O Bobadilla foi acusado de xenofobia. Esse episódio, inclusive, pode lhe render punição, o que facilitaria uma negociação com clubes de fora, especialmente se o São Paulo conseguir recuperar a grana investida quando da sua contratação junto ao Cerro Porteño. Para completar, vale a lembrança de que Juan Tressoldi também pode deixar o São Paulo. O contrato de empréstimo com o Sassuolo se encerra agora em 30 de junho e ainda não houve acordo com o clube italiano. Com todas essas saídas, o São Paulo entende que teria um pouco mais de fôlego para buscar contratações, pelo menos duas. Um dos alvos, Carlos Vinícius, tratativas com o empresário estão em andamento. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Fui o primeiro a contar alguns dias atrás que Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, livre no mercado, era alvo de São Paulo, Botafogo e Grêmio. E dá para dizer que o São Paulo avançou nas conversas. Deixou de ser apenas uma especulação para uma abertura de negociação. Quero contar também que o São Paulo prometeu apresentar nas próximas horas uma proposta oficial ao jogador. Ainda não há um papel timbrado com números. E é a partir da chegada desse documento que o Carlos Vinícius e seu representante, o Flávio Ribeiro, pretendem apresentar uma contraproposta. O Carlos Vinícius tem dado sinais de que pretende ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse valor alto tem a ver com o fato de o jogador estar livre no mercado, ou seja, ele pode vender seus direitos econômicos ele mesmo para o clube que quiser contratá-lo. Só 4 jogos na temporada 2024-2025 com a camisa do Fulham, atleta que passou pela base do Palmeiras e pelo Santos, mas se destacou mesmo em Portugal vestindo as camisas do Benfica e do Rio Ave. Também na Europa jogou por Tottenham, PSV, Mônaco e Galatasaray. Poderia ser no São Paulo a opção para o Caleri, que só volta na próxima temporada. O grande ponto agora é a questão financeira que precisa ser
resolvida. Isso aí, hein, galera? Falando um pouquinho sobre Tiquinho Soares no São Paulo, tá? Nas últimas semanas aí o São Paulo está atrás de um centroavante aí, bom e barato, né? Eu sei que é difícil de encontrar, mas o presidente está tentando encontrar esse nome, esse centroavante. Foi especulado no São Paulo aí, Tiquinho Soares, hein? Atacante, ex-Botafogo, atualmente aí está no time do Santos, que não vive aí uma boa fase, né? Igual o nosso São Paulo também não está vivendo no Brasileirão uma boa fase. E surgiu o nome de Tiquinho Soares aí na imprensa para reforçar o time do São Paulo, tá? Vou trazer para vocês aqui se isso é verdade ou não. O que diz aqui no blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, é o seguinte, ó. Que o São Paulo busca o novo centroavante para substituir Caleri, que se recupera da grave lesão no joelho, e um dos nomes especulados é o de Tiquinho Soares, experiente atacante do Santos. No entanto, além de ser um jogador caro que ganha mais de 1 milhão mensal, o camisa 9 santista já disputou 10 jogos do Brasileirão, o que impede de jogar a competição por outra equipe. E outra coisa, outro agravante aqui, além de não poder jogar mais o Brasileirão por outra equipe, não pode jogar também a Copa do Brasil por outra equipe, porque ele já disputou jogos com o Santos na Copa do Brasil. Então não faz sentido trazer o Tiquinho Soares só para jogar a Libertadores, tá? Com vencimento aí na casa de 1 milhão, não tem sentido algum. Acredito que isso daí é só história aí plantada por empresários para tentar movimentar o nome do jogador no mercado, beleza? Então eu acho que o São Paulo não vai trazer esse jogador. Surgiu o nome de outro jogador que é o Carlos Vinícius também, ex-Tottenham. Atualmente o contrato já está se encerrando no clube atual dele. Ele pode assinar aí com qualquer time, porém a pedida salarial, a pedida de luvas também foi altíssima, e o São Paulo vai descartar a contratação do jogador por não ter aí condições financeiras para arcar com os custos, tá? Outro nome especulado que surgiu essa semana, Mike, lateral direito do Palmeiras, é alvo do São Paulo e também do Santos, afirma jornalista, tá? Vamos ler aqui a matéria, ó. Mike, lateral direito do Palmeiras, foi sondado pelo São Paulo por estar em fase final de contrato. Esta é a informação do repórter Danilo Lavieri, jornalista do UOL. Segundo ele, o Santos também pensa nele. Com contrato válido até o fim deste ano, o jogador poderá assinar um pré-contrato a partir do mês que vem, o que permitiria sua saída sem custos para outro clube em 2026, tá? Hoje o Mike vem sendo utilizado como ponta e ficando atrás de Marcos Rocha e Giai em sua posição original. E aí o próprio Zanqueta foi atrás dessa informação, né? E ele ponderou o seguinte, ó: respeitando a informação do jornalista Danilo, o blog do São Paulo apurou e recebeu uma sonora negativa de que não há interesse algum no jogador e que o planejamento é utilizar Mike, Felisberto e Ângelo, além de Cedric. Então, também não passa de especulação. A gente tem que ficar, né? Tem que ficar meio que com o pé atrás com essas especulações, que muitas vezes realmente esses repórteres aí acertam nessas especulações, né? Mas eu acho que pelo visto aí o São Paulo já liberou o Igor Vinícius, né? Então só está com o Cedric. Então a ideia é sim dar mais oportunidade para o Mike, para o Igor Felisberto, os dois garotos da base, e o Ângelo, que acabou de ser vendido, mas vai ficar no São Paulo até completar 18 anos, também terá aí oportunidades para disputar ali a posição na lateral direita. Eu acho que de todos esses, o Mike é o que está mais pronto pelo que mostrou aí na Copinha, beleza? Deixa a sua opinião aí sobre Tiquinho Soares e Mike no São Paulo, hein? Nomes aí questionáveis, né? E para finalizar o vídeo eu vou falar de William. Isso mesmo, hein? O William, jogador de seleção, fez muito sucesso no Chelsea, campeão da Premier League, Champions League, ex-jogador do Corinthians também, aí teve uma passagem conturbada agora aqui pelo Corinthians. O William, contratado pelo São Paulo após ficar livre no mercado, tem aprovação quente da torcida tricolor, beleza? Então surgiu um papo aí na internet, a torcida aí, uma parte da torcida começou a pedir o William, pois o William está livre no mercado. Atacante de 36 anos, recebe aprovação aí da torcida tricolor. Teve alguns comentários do seguinte, ó. Um torcedor comentou, né, na internet: de graça, pessoal, vão atrás do William.
Oferece um contrato mediano, duvido ele não aceitar jogar no maior do Brasil. O Willian se encaixaria bem nesse time do São Paulo. Outro torcedor comentou o seguinte, queria muito ele no São Paulo. E sobre ele ter sido do Corinthians, eu nem acho um problema. Até porque ele saiu obrigado de lá. Corre para fazer uma proposta para o Willian, São Paulo. E aí, galera, o que vocês acham do Willian? O Willian, 36 anos, eu acho que ele não viria aí ganhando menos do que R$1 milhão. Na minha humilde opinião, eu acho que um jogador de 36 anos, atacante, a gente já tem Lucas, Oscar, Caleri, tudo acima de 30 aí, Luciano, não precisamos aí de Willian, 36 anos, e fora que é uma posição aí que a gente tem alguns garotos aí que estão subindo em destaque da base, né? Eu acho que ia ofuscar essa grenada aí dos garotos da base, beleza? Minha opinião, deixa sua opinião aí sobre o Willian, o que você acha? É uma boa ou não? É isso aí, galera, por hoje é isso. Agradeço você que vem acompanhando, desejo a vocês um forte abraço, uma boa quinta-feira. Não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal e também deixa seu like. Fechou? Até mais, galera!